Olá, meus alunos. Aqui é o professor Celso, deixando mais uma videoaula de apoio para aquele aluno que faltou, ou que ainda está com dúvida, ou uma aula de substituição que eu não possa participar, que eu não esteja presente. Nós vamos aqui para os primeiros anos, ainda no primeiro bimestre, a situação 4. E isso daqui não é uma substituição da aula presencial, mas pode auxiliar muito. Então, o que nós vamos ver aqui? Qual que é o plano da aula? Então, no primeiro momento, nós vamos conhecer um pouquinho da ética de Aristóteles, né? Ele vai nos ajudar a refletir. Aristóteles vai servir como entrada para as ideias, né, de ética e moral. E Aristóteles se preocupa muito com o excesso nas nossas ações e também com a falta. São conceitos importantíssimos e podemos compreender no dia a dia. Tá? No segundo momento, eu vou mencionar mais dois filósofos e vou chamar a atenção para um fato que, caso você ainda não conheça, agora você vai conhecer. E quando se fala em filosofia, só se pensa numa tradição. Será que não existem filosofias em outros lugares do mundo? Né? Vamos olhar com calma. O que elas podem nos ensinar? Aí, no terceiro momento, nós vamos fazer o quê? Lembra que o início é sobre os excessos e as faltas, né? O exagero. E aí nós vamos ter o quê? No terceiro momento, a questão das informações, verdadeiras ou falsas, né? Fake news. Essas notícias às vezes nos pegam justamente por causa disso. Então, nós vamos ver a importância de olhar com calma, ver, né? Verificar fontes. E no quarto momento, nós vamos olhar uma atividade do Enem, muito importante para a gente aqui para responder. Tudo bem? Qual que é o plano da aula? Quais são as etapas? Então, no primeiro momento, nós vamos ver a questão de avaliar as ações. Né? Cada pessoa é única, mas as ações que nós cometemos, que nós realizamos, se dá em meio aos outros. Então, nós vamos ver isso e Aristóteles vai ajudar. No segundo momento, né, a dominação do Ocidente. Terceiro momento, a importância de verificar a fonte das informações. E no quarto momento, a atividade do Enem. Então, vamos dando sequência. Aqui a gente pode olhar a apostila, o primeiro momento. E aí, qual que é o centro desse primeiro momento? É aquela frase ali, ó. Tanto o excesso quanto a falta são negativos. Tá. Eu acho que meu aluno que está ouvindo esse áudio vai entender, por exemplo, que uma pessoa que fica nervosa demais acaba cometendo um erro, né? É negativo, não é algo desejável, né? Mas e a falta, né? E a falta? A falta será que também constitui esse problema? Para a gente entender esse norte desse problema, né, que a reflexão ética já nasceu trazendo, a gente vai conhecer a teoria do meio do Aristóteles. Olha aqui. Aristóteles percebeu que nas ações que nós realizamos, né? E o que são ações? É tudo aquilo que a gente procura empreender, realizar. Então, por exemplo, a ação de se inscrever no vestibular, a ação de cuidar da casa, a ação de ficar cuidando do irmão. Tudo isso tem que ter uma correta medida. Só que o fantástico é que o Aristóteles não vai falar que é uma medida igual para todo mundo. Então, se por um lado você for com medo do Aristóteles falar que as ações têm que seguir uma regra universal, não, ele não fala isso. Mas se por outro lado você for com medo que ele seja um tipo de relativista, não, também não é isso. É um pensamento bem diferente. Vamos ver assim, ó. Coragem. Aristóteles vai falar que a coragem é uma ação que se dá entre a covardia e a imprudência. Vamos ver se você entende. Um covarde é alguém que falta coragem. Então ele foge de uma luta que ele poderia lutar. Perceba, é uma luta que ele poderia. Você não é um covarde de fugir, vou dar aqui um exemplo, num campo de futebol, quando o time inteiro tenta pegar um cara. Ninguém chama ele de covarde.
Mas quando é só outra pessoa, né, fala, pô, é um contra um, qual o problema? Mas também existe a imprudência, né? A imprudência é aquele cara que procura uma ação de risco e desde o início ela não é passável. Então, se esse cara fosse para cima dos 11, ele seria um imprudente. Então, Aristóteles vai observar. Temperança. Por exemplo, uma pessoa que tem pouca temperança, ela acaba sempre cedendo, né? Acaba permitindo. Vamos supor, um cara que ele tem que falar assim: ah, eu tenho que cuidar do meu horário de dormir. Se ele não tem temperança, ele vai todo dia acordar um pouquinho mais tarde, ele vai ficar licencioso. Se ele tem temperança demais, ele vai ficar muito rígido, ele vai falar: não, não, deu tal hora, eu já tenho que dormir, e corta a conversa no meio, né? O que Aristóteles quer mostrar é o seguinte: tudo aquilo que nós fazemos, você sempre pode errar pelo excesso ou pela falta. O que você tem que fazer é buscar a correta medida. Aí meu aluno pergunta: mas professor, como que eu sei a correta medida? Então, ela vai se fazer entre a pessoa e a situação. Lembra do caso da coragem? Vamos aqui imaginar. Um lutador de MMA, ele seria um corajoso se ele brigasse com uma pessoa normal? Não. Na verdade, ele seria até um covarde no sentido que ele está batendo alguém mais fraco. Mas se ele brigasse contra dois e contra três, a gente falaria que seria, né, uma questão de coragem. Eu, professor, não tenho habilidade nenhuma de luta. Se luto com uma pessoa, já é coragem. O que eu quero dizer? Um lutador de MMA sabe lutar muito melhor do que eu. Então, para ele realizar uma coragem, um ato de coragem, às vezes é necessário mais do que em relação a mim. A média dele, o meio, a medida correta para ele, é mais alta do que para mim. Percebeu? Aristóteles, ao mesmo tempo que ele vai dar uma ideia universal, né? Coragem, temperança, diligência, todas essas virtudes, ele dá um parâmetro universal, ele também permite uma adaptação para cada circunstância. Vamos pensar aqui. Vocês na escola, quando vão realizar uma peça de teatro, vocês são corajosos? São, porque vocês não são atores. E aí, quando vocês se lançam para fazer isso, se esforçam, se dedicam e realizam, percebe? Vocês foram treinando, vocês não foram imprudentes. Vocês tentaram fazer correto, vocês conseguem realizar uma ação de coragem, que ficar na frente do palco não é fácil. Para um ator, isso é normal. Para ele não tem, assim, ele pode reconhecer em alguém que não é ator a coragem, mas para ele é o normal, ele vai pensando em outro ator, ele vai falar que é o normal. Então a média, né, o meio da ação, ele se adequa entre a pessoa, e aí quem é a pessoa, você tem que saber, e a situação. Isso é importante porque Aristóteles quer evitar o excesso e a falta. Mas ele sabe que não dá para fazer uma regra universal, mas se pode dar princípios universais. E aí nós começamos a avançar para a próxima parte, ainda desse momento. O que eu quero apresentar para vocês é isso aqui. Ó. Espero que você tenha dado uma pausa para ver o que está ali. Aristóteles é tido como o primeiro, ele escreveu o primeiro tratado sobre ética. A palavra ética vem de ethos, do grego, como se fosse uma habituação, né? Um ethos. E Aristóteles ajudou a consagrar uma visão, que aí agora sim, eu vou entrar talvez em confronto com um youtuber que você conhece. Ele não está exatamente errado no que ele vai falar, só que ele fala de um modo que permite entender errado. Eu, como seu professor, preciso falar aqui com clareza. Ética e moral não são a mesma coisa, só que são conectadas. Não se pense em uma sem ter outra. E aí, vou começar a responder. O que é ética e o que é moral? Vou começar por ética. Ética é o trabalho de pensar as questões da moralidade.
A ética é chamada de um dos 4 pilares da filosofia, que é quando os filósofos pensam sobre como nós devemos viver. Só que aí, quando você faz ética, você vai olhar as regras, os modos, os costumes e vai pensar sobre eles, tá? Você vai construir seu pensamento, você vai refletir, você vai descobrir, você vai dizer que há algo errado, tem coisas que você vai ficar com dúvida, tá? Ética não é uma teoria, tá? Ética não é uma regra. Ética é essa capacidade que o ser humano tem, que cada um de nós temos para pensar sobre a moral. Tá difícil? Não sei se vai ficar mais, mas acho que vai ajudar. E o que é a moral? A moral são nossas regras, costumes, leis, modos, atitudes. Moralidade vem de acho que é moros. Não vou saber falar certinho agora, que eu acho que é latim. Diz respeito ao que nos movimenta, tá? O que nos faz nos mexermos. Então, por exemplo, quando você respeita alguém mais idoso, você aprende isso, ó, vamos com atenção. Você aprende isso porque outros te ensinam. Por isso que é correto falar que a moralidade é coletiva ou social. Tudo bem? Você aprende isso com os outros, você faz regras morais com os outros para conviver, né? A ética, por incrível que pareça, ela é o fundamento da moralidade, porque quando você começa a pensar sobre regras, modos, condutas, sobre o que é apropriado e o que não é, você começa a fazer o que na filosofia chamamos de reflexão ética. É natural, né? Algumas pessoas falarem ética é uma coisa e moral outra, está correto. Muito vídeo no YouTube diz isso e está certo. Mas, veja, elas não são coisas separadas. Aquele último desenho, eu uso ele há muitas aulas. Ele ali que é moral e ética conectados. Então, moralidade são nossas regras, costumes, modos de convivência, tradições, leis, né? Condutas. Quando você começa a refletir sobre isso, você começa a saber, você começa a falar, não, isso está certo. Não, isso não está. Isso precisa mudar. Então, a ética, por incrível que pareça, mesmo que a gente pense depois, ela é o que dá origem, é ela que fundamenta toda a moralidade, tá? O que acontece para as pessoas falarem no YouTube, né? Moralidade é coletiva e ética é individual, é porque a ética é o nosso modo de pensar. Então as pessoas às vezes apresentam divergências. Mas quero chamar a atenção para algo que ninguém fala muito no YouTube. O fato de cada cabeça ser um pensamento não quer dizer que as cabeças não possam concordar. Então, ao contrário do que parece, nós temos boas áreas de concordância, senão a gente não conseguiria viver. Então, moralidade são nossas regras, costumes, tradições, hábitos, tá? Tudo aquilo que nos movimenta no dia a dia. E a ética é o ato de refletir sobre isso. Está pensando sobre isso? Está fazendo ética. Agora, é impossível uma pessoa só ter um dos dois. Ele pode, às vezes, nem sempre estar nos dois, ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Mas quem age com moralidade sempre teve uma reflexão ética antes. Então é normal você falar que ética e moral às vezes se mistura, é meio difícil saber. Mas eu espero aqui ter esclarecido, tá? Vou repetir mais uma vez. Moralidade, ela é coletiva porque ela é um modo com o qual a gente estabelece para conviver com os outros. Só que a ética, essa nossa capacidade de pensar, é o que faz surgir, é o que fundamenta, é a ciência da moralidade. Então, embora os costumes, as tradições, a moralidade apresente mudança, isso sempre se faz por causa da reflexão ética.
Tudo bem? Se esse trecho ficou difícil, reveja com calma. Tá? Esse é o momento da aula onde eu mais apresento as ideias do que propriamente estamos debatendo. Mas isso vai te ajudar muito em vestibular e até mesmo nas conversas do dia a dia. Ok? Vou passar para o próximo momento. No momento 2, quero chamar a atenção, né? Vai ter uma leve mudança de assunto. E assim, nós somos pessoas de cultura ocidental. Isso é inegável. Fomos colonizados por um povo português, que era da Europa. Estamos sempre em relações comerciais com povos da mesma tradição, né, que vem da Europa. E aí, não apenas isso, não é apenas por comércio. A nossa tradição de pensamento, ela também é dessa raiz ocidental. É correto falar até europeia, tá? Então, por exemplo, o primeiro pensador que eu apresentei é Aristóteles, é aquele mais ao alto. O segundo que vou aqui apresentar é Maquiavel. Maquiavel, por exemplo, é um dos pais das ideias de que a política é disputa de poder. Se você já falou isso, que política é poder, né, ou já usou a expressão maquiavélico, saiba que é devido a esse homem. Tá? Aí assim, para uma palavra surgir do nome de uma pessoa, é porque essa pessoa tem uma certa fama, seja boa ou ruim. Maquiavel, ele, vamos dizer assim, ele deu um red pill. Ele pegou e falou o seguinte: olha, o poder não é feito por justiça, todo cara que governa tem que saber manter seu poder, né? As decisões políticas não são pensadas por anjinhos. Se isso para você é muito natural, saiba que vem de Maquiavel. Maquiavel tirou o véu, tampava essa realidade. E isso é de uma influência enorme. Ele tem um livro chamado O Príncipe, né? Quem quiser ler vai se admirar não com as palavras duras dele, mas como ele vai parecer alguém atual. Isso para você prever o que eu estou falando, que é a influência dele. Outro pensador abaixo é o Kant. O Kant é um dos primeiros iluministas, você já viu na aula de história, e o Kant defendeu muito a ideia de que o indivíduo tem que ser seu próprio condutor, porque cada um é dotado de razão. Se você acha isso uma ideia bem sensata, saiba que Kant é uma das principais influências sobre isso. Então aqui quero mostrar como que diferentes filósofos dessa tradição ocidental exercem influência no nosso modo de pensar até hoje. O Ocidente, por incrível que pareça, tem um dado que o professor de geografia já deve ter comentado. Mas o que separa Ocidente de Oriente? Por incrível que pareça, não é nada de divisão natural da Terra. Veja, nós podemos separar Europa das Américas porque você tem um oceano no meio. Mas olhando ali no mapa, ali nós temos apenas a região chamada de Ocidente, e pega até um pedaço da África. Não faz sentido. Ocidente não é uma divisão da superfície da Terra. O Ocidente é uma divisão cultural e política. E aí, queria chamar a atenção. Se você não sabia da enorme influência dos filósofos, pode até ser. Mas agora que você para pensar e olha que Ocidente e Oriente, na verdade, são um só pedaço de terra, por que nós não conhecemos filosofias de outros lugares? Na apostila tem um vídeo separado para você conhecer a filosofia africana. Mas, no meu formulário, eu acrescentei alguns vídeos e alguns textos. Peço para você assistir. Quem estava na aula, eu tentei dar um suporte para isso, mas você que está aqui vendo esse vídeo, dê uma olhada em alguns. Você vai perceber como que essas filosofias de outro lugar também possuem preocupações éticas, se preocupam
com o modo que nós vivemos, né? Como viver bem, ter uma vida íntegra, uma vida feliz. Então, por que nós não conhecemos? Será que não existe um exagero na valorização da filosofia ocidental? Será que outros lugares do mundo também não produziram? Né? Será que a gente pensa que há um pensamento muito errado só porque é chamado de oriental? Existem filosofias japonesas, chinesas. Na África existem várias. No Brasil existe produção filosófica. Então, aluno que está ouvindo aqui, tente assistir algum dos vídeos para você conhecer e aí sim você conseguirá realizar algumas das atividades. Me adiantei, procurei colocar boas fontes para você ver. Espero que você veja pelo menos um dos vídeos, principalmente da filosofia africana, para você conseguir fazer as atividades. Mas o objetivo desse momento era você perceber como a divisão Ocidente e Oriente acaba sendo arbitrária. E aí vimos os filósofos, nós vamos para o nosso terceiro momento. Esse terceiro momento, ele vai parecer distante do que eu estava falando antes, mas ele é importante olhar à luz do primeiro momento, que é sobre o perigo dos excessos. Nesse terceiro momento, veja, vamos olhar a importância da informação, tá? Mas assim, será que a gente não tem que ter cuidado com as informações? Veja, quando a internet começou, era festejado a chuva de informações. Hoje nós vivemos uma situação onde vemos o quê? Notícias falsas. Notícias falsas não são somente mentiras, elas são mentiras. Mas eu gosto de colocar um exemplo que é assim: quando o cobrador do ônibus me pede 5 centavos de troco e eu minto dizendo que não tenho, isso não é uma fake news, é uma mentira. Mas fake news, ela é uma mentira que busca causar desinformação, controvérsia e até causar problemas sociais. A fake news, ela é pior do que uma mentira entre as pessoas, porque ela traz consequências sociais que podem ter muito impacto. E a exaltação, as emoções, o descuido é uma das coisas que movimentam as fake news. Veja, uma notícia que apareceu agora, dizendo que alguma figura importante da política morreu, vai causar uma comoção. Isso é fato. A notícia de que já aconteceu, notícia falsa, um artista veio a morrer, também causou comoção. Às vezes o cara estava na praia, ninguém achava, e aí quem fez a notícia falsa se valeu da falta de comunicação. Então ninguém conseguia encontrar o cara e falou, ele morreu. Isso gera comoções, né? Pode gerar conflitos sociais. Então nós temos aqui algumas etapas importantes que você seguindo, você vai muito diminuir a propagação de fake news. Porque veja, quem propaga fake news nem sempre é quem é mal intencionado, mas é uma pessoa que se abala. Por isso que na primeira parte a gente falou da importância da calma, tomar a ação correta, sem exagero e nem falta. Nós temos ali pelo menos 4 etapas. Seria muito importante você se acostumar com elas. Uma, verificar a fonte original, tá? Se não tem fonte, não confie. O que quer dizer fonte? Veja, o jornal não é a fonte, ele dá a fonte dele. Se sai uma notícia que saiu uma vacina, ele vai falar o nome do instituto. O instituto é a fonte. Aí você pode consultar o próprio instituto para ver se é verdade. Tá? Se sai uma entrevista e algo polêmico é dito, a fonte é o entrevistado. Os jornais, eles sempre procuram dar a fonte das suas notícias justamente para terem credibilidade. Tá? Outro ponto importante é a verificação da data. Nem sempre uma fake news é uma fake news construída com mentira.
mas com alguma troca de data, e aí muda o contexto. Vou dar um exemplo, quando o presidente da França compartilhou uma foto de uma queimada amazônica que não era do momento a qual ele estava falando. Veja, a foto era verdadeira, mas o momento não era aquele, aquela foto não era para aquele momento. Isso é um dado importante. Então, nem sempre a fake news ela é feita com mentira, mas sim com a troca de dados. Terceiro ponto, verifique a credibilidade de quem publica informação. Quem está dando a notícia já mentiu outras vezes? Erra com frequência? Entendeu? E aí eu vou acrescentar uma minha, que eu vi acontecer nas últimas eleições. E foi o quê? Um canal, por exemplo, de futebol, ele começa do nada a dar notícias de política. Ou um canal de games começa a falar de investimento financeiro. Veja, às vezes, naquilo que esse canal fazia, ele era bom. Mas em outro segmento, por exemplo, eu falei o canal de política, falar de notícia, ele nem consegue detectar as mentiras. Ele acaba não apenas sendo um produtor, como repassando. Então, uma coisa importante é você olhar esse canal, esse meio que está dando a notícia, entende do assunto? Ele é dessa área? Veja, a gente não olha informações de economia em sites de fofocas de artistas, tá? Se sair ali é muito estranho, pode ter algo de errado. Outra coisa, antes de julgar que tudo é uma fake news, e aí fica mais clara a importância de evitar os excessos, não leia apenas o título. O título, às vezes, é feito chamativo, pode te induzir a pensar algo diferente. Mas também veja se não há erros de português. Muitas fake news são produzidas na pressa por pessoas que não têm domínio. Então, erros de português se tornam comuns e frequentes nesses casos. Estas são 4 etapas que podem te ajudar muito diante de uma notícia controversa ou polêmica. Certo? Vamos para o nosso último quarto momento. Nesse quarto momento, ele pode ser até um pouquinho mais cansativo, mas eu vou resolver esse exercício aqui com vocês. Tá? Se você prestou bastante atenção na parte de ética e moral, você resolve esse exercício sem nenhum problema. E quando você tiver um teste, um vestibular para fazer, vai conseguir se orientar. Então, aproveitando aqui essa aula gravada, vamos lembrar como que são a maioria dos testes de filosofia para vestibulares e Enem. Eles vão ter um enunciado, tá? Que vai te pedir algo sobre algum texto. Então a gente ali vê que já temos um texto, tá logo ali no alto da parte rosa. E aí o que o enunciado pede? Que você olhe 6 frases e diga quais são as corretas. Então nós vamos olhar o que? Nós temos que ler essa frase, ver qual das... A gente vai ler o texto, vamos ver qual das frases está de acordo com a ideia do texto para identificarmos qual é a resposta correta. Então, o início de tudo aqui é entender o texto. Vou começar aqui a ler o texto, ele é do Leonardo Boff, de um livro chamado Ethos Mundial. Então, vou começar a ler. O que é ética? O que é moral? No encaminhamento dessas questões, precisamos voltar ao sentido originário da ética e da moralidade. Vou comentar. Então, ele está dizendo que para falar o que é ético, o que é moral, ele vai ver qual que é o uso original dessas palavras. E isso eu falei logo no primeiro momento da apostila. Vou continuar. Todas as morais, por mais diversas, nascem de um transfundo comum, que é a ética. Para quem não entendeu o que ele falou aqui, ele está dizendo que toda a moralidade acaba sempre vindo da ética. Ponto. Continuando.
Ética somente existe no singular, pois pertence à natureza humana, presente em cada pessoa. Enquanto a moral está sempre no plural, porque são as distintas formas de expressão cultural da ética. Então aqui ele está falando, olha, ética se dá em cada pessoa. E a moralidade se dá no plural, no convívio. Né? Toda moralidade é uma expressão cultural da ética. Se você não entendeu ou está suspeitando que o primeiro momento, quando eu falo de ética e moral, te ajuda, retorna lá. Você vai ver que essa frase ela não é nenhum desafio para você responder. Eu vou imaginar que você já fez isso, caso precise, e vou continuar. Então, olha lá. Acerca desse assunto, analise os seguintes itens. 1. A ética se constitui como ciência da moral. A ética é teoria, parte do fato da existência da história da moral. 2. A esfera da ética é o campo da investigação da moral, a área da filosofia que fundamenta questões dos valores. 3. A moral é a área da filosofia que procura investigar todos os problemas apresentados pelo agir humano, relacionado com os valores éticos. 4. Um dos grandes problemas da ética diz respeito à polêmica entre o relativismo moral e a ética objetiva, ou seja, os que defendem que os valores éticos são objetivos e universais e os que enfatizam que toda moral é relativa a determinada cultura. 5. A filosofia moral, mesmo sendo uma só em princípio, constituída de preceitos concretos que orientam o comportamento humano, ele não forma, há de mudar conforme vai mudando o material histórico. Já li as 5 frases, preferi ler todas na sequência e agora vamos começar a comentar. Bom, lá no texto, né, já deu algumas boas chances de resposta. Então vamos olhar a frase 1. A ética se constitui como ciência da moral. A ética é teoria, parte do fato da existência da história da moral. Bom, a gente viu que ética, tá, é o trabalho de refletir, de pensar, de fundamentar a moralidade. Quando eu falo fundamentar, às vezes é falando o que é errado e propondo algo novo. Então você vai ver que a ética é o trabalho de pensar a moral. E aí nós podemos falar, ela é uma ciência da moral, né? Ela vai estudar isso daí. Ética é o trabalho de pensar a moralidade. Então a 1 ela é correta. Se não entendeu por quê, o ponto é você lembrar que a ética é o trabalho de refletir sobre a moralidade. Ok? 2. A esfera da ética é o campo de investigação da moral, vírgula, a área da filosofia que fundamenta as questões dos valores. Na minha aula, quase sempre eu converso diretamente com história e geografia, mas aqui eu vou falar de português. Vou reler. A esfera da ética é o campo de investigação da moral, a área da filosofia que fundamenta as questões dos valores. Olhando ali para a parte depois da vírgula, quero perguntar: é a ética ou a moral que é a parte fundamental? Aqui você tem que lembrar de português. Essa parte que está explicando a área da filosofia que fundamenta, está falando da moralidade, da moral. Só que a gente já viu que não é a moral que fundamenta, é a ética. É a ética que vai olhar e vai falar, ó, é isso mesmo. Agora que eu refleti, eu vi que é. Ou que vai falar, não, não é, ou estou na dúvida. Então, quem fundamenta as questões de valores não é a moral. Aí aqui é uma questão de português. É a ética. Certo? Aqui é mais um ponto de português do que propriamente de filosofia, mas é lógico, vai exigir sua atenção. 3. A moral
é a área da filosofia que procura investigar todos os problemas apresentados pelo agir humano, relacionado com os valores morais, valores éticos. Então, gente, quem é que tem o trabalho de investigar? É a moral ou a ética? Aí você já vê que a 3 não se sustenta. Ela não é uma opção correta. Tá bom? Frase 4. Um dos grandes problemas da ética diz respeito à polêmica entre o relativismo moral e ética objetiva. Ou seja, os que defendem que os valores éticos são objetivos e universais e os que enfatizam que toda moral é relativa a determinada cultura. Então a gente já viu, né, eu falei bem no início da aula, que a ética é esse trabalho de refletir que cada um de nós somos capazes. Por isso que é normal falar que a ética é uma questão de consciência ou individual. Só que isso não quer dizer que a ética é relativa. As pessoas pensam e argumentam entre si, podem chegar a consenso. Mas isso não quer dizer que as coisas são fáceis. Não é porque existe medicina que a doença acabou. Então, a ética, ela é o quê? É esse trabalho de lidar com as diferenças da moralidade de um lugar para o outro, tentando buscar valores universais. Isso se dá entre nós. Então, isso se dá entre nós porque nós somos criaturas racionais. Mas a moralidade, é quase que eu falo errado. A moralidade, ela varia de um lugar para o outro, porque diante de suas dificuldades, as comunidades humanas vão criando suas regras e modos de conduta. Ela varia com o tempo. Mas isso não quer dizer que nós não podemos refletir sobre ela. Tá? Isso daqui está muito amarrado ao primeiro momento da aula. Então a 4 ela está correta. Ela realmente está falando, né? A ética é esse trabalho de buscar verdades objetivas, valores universais. E a moralidade, ela sempre é determinada pelo momento, tá? Regras e condutas vão surgindo conforme a necessidade. E assim, a filosofia moral, mesmo sendo uma só em princípio, constituída de preceitos concretos que orientam o comportamento humano e lhe dão forma, há de mudar conforme vai mudando o material histórico. Um bom indício de que essa frase é correta é que ele lembra que a moralidade ela tem um princípio que vem o quê? Da reflexão ética. Contudo, cada momento, cada período, cada situação pode impor restrições, pode permitir certas liberdades, e aí essas regras, leis, condutas, que é parte significativa da moralidade, vai variar com o tempo, conforme a história vai seguindo. Então, a 5, sim. 5 é uma frase correta. E é importante lembrar que as frases que são corretas estão de acordo com o que nós vimos no texto e com o início da nossa aula. Com isso, nós completamos a situação 4 do primeiro bimestre de filosofia. Reveja com calma esse vídeo. Eu acho que uma das partes mais importantes é o primeiro momento. Então veja ele com calma, faça suas anotações, e então tente fazer as atividades. Uma boa aula para você.